Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa segunda-feira, dia 24 de março. Uma segunda aí de treino no CT Moacir Barbosa. O elenco Cruz Maltino se reapresentou nessa tarde de hoje para o primeiro treino desta última semana de preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro. Uma segunda também bastante agitada com relação a novidades envolvendo o ICAP, envolvendo o volante Souza, o que será do futuro do atleta, jogador que ganhou oportunidade no time titular na partida deste último sábado contra a equipe do Boa Vista no CT Moacir Barbosa, tem um contrato apenas até o final da temporada. Será que diante dessas novas chances o Vasco vai renovar o contrato com o jogador? A gente vai falar sobre isso e além dessas muitas outras novidades, muitas outras informações nesse Boa Noite Gigante que já chega aí para você bastante agitado, bastante movimentado e cheio de muitas notícias. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá, vascaíno? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois tudo isso é de suma importância para nós, fazer com que cada vez mais vascaínos possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Fechado? Conto então muito com você, meu amigo. Vamos juntos fazer com que o canal do Gigante Vasco cresça aqui no YouTube. Fechou? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco e começar naquele jeitinho que a gente começou a Acorda Vascão de hoje, trazendo informações rápidas aqui a vocês na introdução, no iniciozinho desse Boa Noite Gigante. A primeira é com relação à ACAP, tá? Qual a informação que a gente tem a trazer a vocês nesse momento? A minha informação com relação ao processo de falência que a ACAP vive em território norte-americano, pois os reguladores de Utah, uma região dos Estados Unidos, entraram nessas últimas horas com uma petição para colocar as seguradoras ACAP em reabilitação. Qual é o grande objetivo disso? O que querem os reguladores de Utah colocando a ACAP em reabilitação? O objetivo é monitorar mais de perto e avaliar a solvência da ACAP, avaliar de fato a empresa de um modo geral, descobrir a fundo quem é a ACAP e por que ela ainda está existindo. Se essa petição for concedida, informações é que o comissário assumirá o controle das empresas ACAP. A ACAP, no caso, para você que não sabe, tá, vascaíno, é uma empresa que financiou a compra dos clubes de futebol para a empresa norte-americana 777 Partners, né? A ACAP que dava o dinheiro para o grupo norte-americano colocar grana na mesa, como por exemplo, além do futebol do Vasco da Gama, do futebol da Genoa, tudo isso, grana que veio da origem da ACAP, companhias aéreas, a tentativa da 777 à época em comprar o Everton, clube inglês, tudo isso vinha de uma grana por parte da ACAP. Não à toa, hoje a ACAP que toma conta das ações desse grupo norte-americano, né? E a informação é que a ACAP vai apresentar o seu caso ao juiz e teremos aí pela frente uma longa batalha financeira em território norte-americano. Uma briga tensa, uma briga bem complicada, né? E a gente vai ficar de olho e trazer tudo a vocês, até porque qualquer briga, qualquer disputa judicial envolvendo a ACAP, envolve 777 Partners e acaba envolvendo o Vasco, até porque 30% das nossas ações ainda estão nas mãos desses norte-americanos. Prosseguindo aqui com o vídeo, outra informação rapidinha a vocês, nessa noite de segunda, tá vendo esse rapaz que tá aparecendo aí na imagem a vocês? Sim, Álvaro Pacheco, meu amigo vascaíno. Álvaro Pacheco deu uma entrevista recente ao O Jogo, jornal português, e falou muito, né, sobre o Vasco da Gama,
sobre a 777 Partners, e a gente faz questão de trazer a vocês aqui detalhes dessa entrevista do técnico português que passou pelo Vasco da Gama e infelizmente não deixou nenhuma saudade, né? Um treinador que ficou apenas 4 partidas no comando do Vasco da Gama. Ele estreia contra o Flamengo numa goleada sofrida pelo placar de 6-1 no Maracanã. Após a partida e a derrota humilhante contra o Flamengo, Álvaro Pacheco enfrenta a equipe do Cruzeiro. Ainda tem um jogo contra o Juventude e um jogo também contra o Atlético Paranaense, salvo engano, em São Januário, né? Álvaro Pacheco que de fato não foi nada bem no nosso Vasco da Gama, hoje está sem clube após uma passagem pelo Al-Orobá, do futebol da Arábia Saudita. Você aí sente alguma saudade do técnico Álvaro Pacheco? Deixa a sua opinião de fato aí nos comentários, eu volto a repetir. Eu, Lucas, não tenho saudade alguma do português aqui no nosso Cruz Maltini. Ao ser questionado, né, sobre a situação envolvendo o nosso Vasco da Gama, Álvaro Pacheco disse exatamente assim, olha, abre aspas. A palavra que me salta a cabeça é desilusão, porque foi um projeto em que ia com uma ilusão muito grande, que também me foi vendida. O Vasco é um clube gigantesco, com uma massa associativa diferenciada. Justificaram o porquê de ser o escolhido por eles e o que pretendiam na minha contratação, que era, no fundo, chegar ao Vasco e sermos capazes de criar uma equipe com uma identidade, cultura e filosofia. Mas ele ainda segue. Para isso precisava de tempo. E ele falou, isso me foi prometido. Estávamos a negociar, mas paralelamente estava a acontecer uma guerra judicial entre a 777 Partners, que era quem me estava a contratar, e com o Pedrinho, que era o presidente do clube. No dia anterior da viagem para o Brasil, telefonei ao responsável que estava a tratar da minha contratação e perguntei-lhe se fazia sentido ir quando havia esta guerra e havia a possibilidade de a 777 ser afastada da liderança. No caso, esse líder era o ex-diretor executivo Pedro Martins. Ele ainda prosseguiu. Garantiu-me que essa guerra ia ser ganha pela 777 e tinha de estar tranquilo e fazer a viagem. Faço a viagem, passado 3 dias, sai a decisão na justiça brasileira em que a 777 é afastada e o Pedrinho é tomar conta do clube. A partir do momento que isso aconteceu, era uma questão de tempo até o meu afastamento. Porque toda a gente que tinha sido contratada pela 777 foi afastada. Fiquei desiludido e ia com uma ilusão muito grande. Era um desafio e a minha medida ia ser uma equipe construída do zero. E ele ainda segue falando sobre o elenco do Vasco da Gama. Então, abre aspas. Era um elenco que precisava de alguns ajustes e isso tinha sido conversado. Me senti que o grupo estava dividido por muitos problemas. A minha missão nos primeiros tempos foi criar o grupo e passar a importância de estarmos unidos num desporto coletivo. E havia muito potencial. E ao ser questionado se ele está arrependido de vir ao Vasco da Gama, ele diz, não, pois fui com a ilusão de uma coisa que me prometeram e idealizava. Quando se vai para um projeto, é importante sentir que nos querem muito e vão apoiar as nossas ideias. Sentia que era o caso com o grupo 777. Se fosse hoje, aceitava novamente, porque a ilusão que tinha e a proteção que achava que ia ter davam-me garantias de sucesso. Então, palavras aí do técnico Álvaro Pacheco, um treinador que talvez tenha batido recorde no nosso Vasco da Gama de demissão. Passou pouquíssimo tempo aqui, não foi nada feliz, não conquistou nenhuma vitória, foram 3 derrotas, 1 empate e, infelizmente, né, a goleada acachapante para o Flamengo. É claro, meu amigo vascaíno, sem dúvida nenhuma, o Álvaro Pacheco tira um pouco de si essa responsabilidade na entrevista, imputa a responsabilidade pela sua demissão ao Pedrinho, mas nitidamente a demissão dele não ocorreu apenas porque ele foi contratado pela 777 Partners, mas a sua demissão, sim, aconteceu por conta de, infelizmente, uma falta de capacidade que ele mostrou em trabalhar no Vasco da Gama. Não estou dizendo que ele não tem capacidade em si, mas no Vasco da Gama ele não tinha condições e não demonstrou ter condições de comandar o projeto. E esse diretor que ele citou, como a gente até falou aqui, foi o Pedro Martins, que há pouco tempo atrás, hoje sendo o CEO do Santos, entretanto livre no mercado após demissão do Vasco, ele falou um pouquinho, né, sobre esse trabalho com o técnico Álvaro Pacheco e que motivou de verdade a demissão do treinador. Ele traz aí toda essa história a vocês
nas palavras que ele deu à época ao Charla Podcast. Então dê uma olhadinha nas palavras de Pedro Martins. Naquele momento, eu acho que o trabalho do Álvaro foi impactado pela incerteza, né? E também pelo processo de adaptação dele ao futebol brasileiro. Eu acho que teve a necessidade de uma aprendizagem rápida que acabou não acontecendo. Estreia contra o Flamengo, Estreou contra o Flamengo, tomando uma goleada. No meio desse turbilhão ele pega um ambiente de troca de dono e os 2 primeiros jogos dele é Flamengo e Palmeiras. Né? Então, assim, é muito difícil você tirar o trabalho dele desse contexto. Esse caos. Pra você poder avaliar. Muito difícil. Muito difícil. Depois ele tem Cruzeiro, que ele empata aqui e perde pro Juventude lá. E o trabalho é interrompido. O que se vê de fora é que ele poderia ter sido beleza. Agora você falando futebol brasileiro é uma loucura, cara. Você falando dos processos, fica incompreensível de que a 777 queria um treinador ofensivo, propositivo e tudo mais. Mas o momento ali pra enfrentar um Flamengo não era esse momento. Mas foi a 777 que contratou, o Pedrinho assume, né, nesse meio tempo. Você acha que ele poderia ter chegado um pouco mais retraído? Eu não sei se ele conseguiria um resultado contra o Flamengo. Talvez perderia o jogo, mas assim, pra não tomar os 6, né, que eu tô falando, assim. É muito difícil, né, você conseguir, assim... Aí é exercício de futurologia, né? É muito difícil a gente conseguir o se, né? Se ele tivesse feito isso, se não tivesse trocado dono... Tem muitas variáveis aí para que a gente consiga avaliar o que poderia ter sido feito diferente. Acho que teve um processo de aprendizagem sobre o futebol brasileiro, porque necessitou dele ali tentar, talvez ele pudesse ter acelerado alguns processos de montagem da equipe, mas é muito difícil avaliar. Então, assim, num ambiente de instabilidade que não é comum, esse processo de troca de dono via justiça, ele não é comum e nem deve ser comum, certo? É muito difícil a gente avaliar o que seria o trabalho dele. Muito difícil, né? Para minha avaliação, e aí a avaliação pessoal, e eu comuniquei isso ao Pedrinho, eu acho que deveria ter sido dado um pouco mais de tempo para que a estabilidade da organização o ajudasse. Iria gerar resultado? Não sei. Pode ser que não também. Pode ser que não. Nunca foi uma possibilidade, tipo, como foi muito em cima, né? Ele chegando e era o clássico, colocar o Paiva continua por aqui, que vamos ambientalizando o Álvaro aqui. É que ele já ele não é apresentado, né? Mas eu lembro dele no jogo contra o Fortaleza. Já uma galera de boina em São Januário, e ele dá não é? O prefeito do Rio de Janeiro tava de boina esse dia em São Januário, assim. E ele bem recebido pela torcida e tal, sei lá o quê. Teve uma pausa da data FIFA, né? Ele treinou, tio. Teve uma pausa. É porque no jogo, na goleada, você fica claro, assim, falta de conhecimento do jogo do adversário ali também, de alguns momentos. Eu acho que teve uma série de... E é normal, cara, chegou ali, né? Tava envolvido com outro campeonato. Falar agora seria mais fácil, né? Sim. Antes... Diante do quadro pintado. Antes é muito difícil você falar assim, cara, vai tomar 6 do Flamengo, né? Ninguém imaginaria isso. Você é com 1-0 ainda. Exato. 1-0. Exato. Então, acho que tudo isso acaba... a minha saída não foi só por isso, né? Não foi só pela saída do Álvaro. Óbvio que teve um impacto nessa. Fala, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente para te pedir um favorzaço, tá? Nesta última semana, a segunda semana de intertemporada, né, do nosso Vasco da Gama, eu aproveitei para tirar um descanso antes, né, dessa temporada de 2025 que vai começar aí com o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Agora acabou. Quem trabalha com o Vasco da Gama, na imprensa relacionada ao Vasco da Gama, não vai parar mais. Então, aproveitei esse tempinho, acabei não publicando vídeo todos os dias e o YouTube tá dando aquela segurada na divulgação dos nossos vídeos. Então, o que eu venho aqui rapidamente pedir para você, meu amigo vascaíno, é só para deixar o like, pois o seu like é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo, para fazer com que o nosso canal volte a girar e volte, né, aos nossos vídeos ser notificado a você. Então, conto muito com você, com o seu like, com o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui aos nossos vídeos.
Fechou? Então larga o like aí rapidinho, vai ser muito importante. Agora fiquem aí com o restante do vídeo, que tá cheio de informação. Fui! Meu amigo vascaíno, essas foram as palavras, né, do diretor ex-Vasco da Gama. Deixa a sua opinião aí nos comentários sobre quem tá certo e quem tá errado em toda essa história e nos ajude também, deixe seu like, larga o seu joinha, o seu gostei para ajudar no compartilhamento e na divulgação aqui do nosso canal. E para ir em direção ao segundo e último bloco desse Boa Noite Gigante, tá aparecendo aí na imagem a vocês, né, o que rolou hoje no CT Moacir Barbosa. Tivemos aí mais um dia de treino no nosso CT, o primeiro dia de treino desta última semana de preparação para o Campeonato Brasileiro, e não apenas para o Brasileirão, como também para a temporada de 2025. O Vasco ele teve uma intertemporada, um período de treinos antes do início, né, do campeonato, antes do início da Sul-Americana, antes do início, de fato, da Copa do Brasil com a terceira fase, nesse momento que juntam os clubes da Libertadores e que disputaram as duas primeiras fases da competição. Sábado, o Vasco da Gama teve também o seu segundo e último jogo treino antes, né, do início dessa temporada e principalmente, né, após 2 semanas de intertemporada. E nesse jogo treino que rolou, tivemos uma grande surpresa e novidade no time titular, que foi a presença do volante Souza. O Souza apareceu entre os titulares na partida, ganhou essa oportunidade dada pelo técnico Fábio Carille, atuando numa linha de 3. Eu no sábado até chego a comentar com vocês em um vídeo falando sobre essa situação e deixando muito bem clara a minha opinião, que o Souza sendo titular ao lado, numa posição de primeiro volante, eu até concordaria. Entretanto, colocar o Souza numa linha de 3 eu acho meio complicado, por tirar, por exemplo, um Lucas Freitas que vinha sendo titular e um Lucas Oliveira que começou a temporada como titular para dar vaga ao Souza. Eu não consigo compreender muito bem toda essa situação. E isso de fato aconteceu. O Souza foi titular numa linha de 3, atuando com Maurício Lemos e João Vitor, e o Lucas Freitas, que vinha sendo titular do sistema defensivo, junto com o Lucas Oliveira, estiveram no banco de reservas. A ideia do Fábio Carille em ter o Souza dentro do grupo era que ele viesse a ser esse terceiro zagueiro, quando o Vasco tinha a posse de bola, trabalhar mais a posse com qualidade por conta, né, dessa técnica mais rebuscada e apurada do Souza, e também diante da trinca defensiva, automaticamente liberar mais o Piton, o Paulo Henrique, para que eles pudessem chegar mais ao ataque. A informação é que isso não funcionou, né? A estratégia de fato não foi nada boa para o Vasco da Gama, e após a virada de tempo, né, a saída do Souza e uma mudança de configuração na equipe, a saída do 3-5-2 ou do 3-4-3 para o Vasco da Gama começar a atuar com 4-3-3, tirando, né, 3 zagueiros e entrando com uma formação melhor no setor de meio campo, com Paulinho, Sforza e outra configuração, aí sim que o Vasco da Gama começou a mostrar o seu futebol. A atividade ela foi dividida em 3 tempos, 2 tempos de 30 e um tempo final de 45 minutos. Nos 2 primeiros tempos, enquanto as equipes jogavam com seus times titulares, o Vasco com seu time titular e o Boa Vista também com seu time titular, o Boa Vista venceu a partida pelo placar de 1-0. Entretanto, quando o Vasco entrou, né, com essa formação tendo Paulinho, Sforza, Payet no setor de meio campo e uma outra cara na equipe, no terceiro tempo, aí sim que o Vasco vira, com o gol de Dimitri Payet e o outro gol de Juan Sforza. Então assim, né, nitidamente o Vasco mais uma vez com seu time titular vai mal. Eu não quero imputar essa derrota do time titular em cima do Souza, mas é uma questão muito importante de ser falada. O que credenciou o técnico Fábio Carille a testar o Souza no time titular? O técnico deixou muito bem claro durante, né, o Campeonato Carioca, após uma partida contra o mesmo Boa Vista, onde o Souza erra, que ele não iria ser descartado, que o Carille ainda iria utilizá-lo. Mas, sinceramente, a minha pergunta é, ainda vale a pena utilizar o Souza? É uma questão, cara. É uma bola que eu levanto aqui para vocês nesse Boa Noite Gigante. Porque, nitidamente, Souza não está entre as prioridades do Vasco Planejamento de 2025. Eu falo das prioridades do departamento de futebol. Então, se automaticamente o departamento de futebol não vê o Souza como uma prioridade, por que o Fábio Carille utilizou no sábado contra o Boa Vista?
Ele tem um contrato até 2025, até o final do ano, e diferente do Paulinho, do Puma, do Jair, do Léo Jardim, em que a diretoria busca uma renovação, internamente o Vasco nem comenta da renovação do Souza. Então, assim, é uma situação do Souza bem estranha, bem complexa. Eu digo sim, sobre o fato de sábado ele ter sido titular, depois do erro que foi cometido contra o Boa Vista, depois de algumas oportunidades que lhe foram dadas e nenhuma aproveitada. Eu sinceramente não sei o que irá acontecer no domingo contra a equipe do Santos, mas eu fico muito preocupado de entrar em campo o Vasco da Gama nesse próximo final de semana com essa formação. O Souza na zaga, ao lado de Maurício Lemos e João Vitor, e deixar o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira no banco. Eu, Lucas, espero que isso não aconteça. Mas, enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui, tá, meu amigo? Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Eu, Lucas, conto muito com a presença, o apoio e a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, como a gente sempre fala. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Fechou? Então vamos que vamos. Amanhã às 7 horas a gente está de volta aqui e nos vemos novamente no Acorda Vascão. Valeu, fiquem com Deus e, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.